Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de bordado. E na aula de hoje nós iniciamos aqui com a imagem dessa peça, né, que se chama Flâmula, uma peça que eu fiz para uma encomenda, uma peça de enfeite, né, decorativa, e ela é de pendurar, tá bom? Então, o detalhe dessa peça que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, já que nós já fizemos na aula, que eu vou deixar aqui o número, esse bordado aqui central. Se você quiser aprender a fazer todo esse bordado, incluindo o risco, é só assistir essas duas aulas que eu vou deixar aqui, tá bom? Hoje nós faremos o risco, tá bom? O risco do contorno, porque esse contorno ele pode ser usado em várias outras peças, né? Não só necessariamente nessa que eu fiz aqui, tá bom? Muito fácil de fazer e dá um ótimo resultado. Pelo menos eu fiquei bem contente, né, com esse aqui que eu tive. Eu coloquei até um tecidinho ali para tampar, porque tem um nome, né, o nome da pessoa que encomendou, tá bom? E espero que vocês gostem da aula, que vocês possam aproveitar aí o conteúdo. Também vou deixar as medidas dessa peça aqui, para caso alguém queira fazer a peça igualzinha que eu fiz. E no contorno geral eu usei o pontinho alinhavo, né? Olha só. Essa peça foi todinha costurada à mão, tá? Não fiz nada à máquina, foi bem caseira mesmo. Então, agora nós vamos entrar na parte prática. E eu só vou precisar de alguma circunferência. Nesse caso aqui eu tô utilizando um prato, mas vocês podem utilizar também o próprio bastidor, se preferirem, né? Quem utiliza o bastidor também é uma peça que eu uso bastante para fazer esses contornos, ou qualquer outra circunferência, do tamanho que vocês desejarem, tá bom? Esse prato aqui é um prato de sobremesa. Eu vou fazer aqui numa folha de sulfite, mas como eu sempre digo, vocês podem também utilizar papel reciclado, qualquer tipo de papel que caiba o risco que você vai fazer, tá bom? O lápis comum mesmo, uma borracha que eu sempre indico, né? Pra gente poder fazer os nossos testes sem preocupação. E por último, eu vou também fazer o contorno na caneta para ficar mais nítido, tá bom? Então, eu vou começar, só que dessa vez, se vocês preferirem, vocês podem fazer o contorno inteiro, mas eu já vou mostrar como que eu faço, tá? Eu seguro firme aqui e eu vou fazendo alguns pontos, como se eu estivesse bordando, né? Como nos bordados que a gente faz no alinhavo, deixando espaço. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou pular algumas partes e, né, deixar aí uma distância de mais de um dedo entre um risco e outro. Depois eu vou mostrar, vou ampliar aqui a imagem, vocês vão enxergar melhor. Tá? O prato já vou recolher. Ficou só essas marcações bem, tá vendo? Aqui tá mais escuro, que eu forcei um pouquinho mais. Aqui tá mais claro, mas eu consigo enxergar. Então, eu vou começar aqui por onde tá escuro. O desenho, ele é como se fosse galhos, os gravetos, né? Bem fininhos. Então, não é para ser reto. Pelo menos o desenho, eu tô explicando que foi o desenho que eu já mostrei no início, né? O jeito que eu fiz. Então, olha só.
eu vou entortando, tá? E depois eu posso entortar mais ainda se eu preferir. Aqui, olha só. Eu saio da onde eu já tinha marcado, aí eu entro um pouco, aí eu saio um pouco, já ligando na próxima parte que tá alinhado, tá? Então, eu vou fazendo esse movimento, é muito simples, tá? Se preferir também fazer diferente, com mais risquinhos ainda de gravetos, é a gosto, né? Ó, que eu vou fazer mais, só pra mostrar. Eu saí aqui como eu fiz no começo, né? Eu entrei aqui um pouco no círculo, só que na mesma altura eu abri pro outro lado também, tá? Então, só pra ver como que dá pra brincar, né? Olha. Aí ali faço um pedacinho, mas eu deixo meio torto. Esse daqui, eu não quero que ele fique perfeito, aquele círculo perfeito. Eu quero que ele dê a impressão de gravetos mesmo, de união desses gravetinhos. E os gravetos, eles não são, como que se diz, retos, né? Ou uma curva alinhada. Reto não, porque aqui a gente tá fazendo um círculo, mas não é uma curva alinhada, né? Olha. Então, em algum momento eu vou usar a borracha para poder, como é esse caso aqui, ó, o risco que eu fiz não ficou, não, achei que não ficou legal esse pedaço. Então, eu venho, né, com a borracha, eu posso apagar até ele. Faço um pinguinho aqui só para lembrar mais ou menos o alinhamento desse círculo. E aí, vou entrar mais um pouquinho aqui, né? Aí eu volto para ele. Aí agora eu vou sair de novo, tá? Olha, não tá um círculo. Tem algumas partes que eu posso deixar meio fora do círculo, né? Mas isso é gosto, tá? Vocês escolham aí como vocês acharem melhor. Para fazer aquele bordado, eu utilizei o ponto haste mesmo, né? Que eu achei que ia ficar legal. É um ponto de contorno muito simples, vou deixar o número aqui para quem tá chegando agora no canal, né? E a gente já viu em diversas das nossas aulas esse ponto, então eu não vou bordar essa peça aqui, tá bom? A maioria de quem já me acompanha já praticou bastante, e quem tá chegando agora, tem todo o material disponível das aulas iniciais, tá bom? Então, as aulas são numeradas e, como eu disse, né, a parte interna deste bordado já foi, como que se diz, já foi publicada há um tempo atrás, bem no início, inclusive, desse canal, né? Não é uma aula que foi feita no final do ano, não. Já tem algum tempo. É um bordado simples, mas eu explico desde o risco, né? Como geralmente eu tenho feito. Eu faço o primeiro risco, depois eu vou para a parte do bordado, explicando o ponto e alguns detalhes de acabamento, tá bom? Então, se quiser deixar também espaços abertos, vocês podem também, tá bom? Como é o caso aqui. Mas naquele lá, eu não deixei espaço aberto, tá bom? É só para também um outro detalhe
Que aqui, eu tô olha, com dois risquinhos pra dentro também, pra mudar um pouco. Eu não quero que fique tudo igualzinho, não. Esse tipo de risco, ele pode ser feito em uma peça que eu vou fazer um contorno quadrado, retângulo, né? Ou mesmo o retângulo, porque a gente chegou a fazer bordados até em papelão. E eu cheguei a comentar que seria legal aprendermos algum tipo de contorno para ficar como se fosse uma moldura, né? E eu achei interessante porque esse modelinho aqui, ele é tão simples, mas ele fica bonito. E se, olha só o trovão no meio do vídeo, vai cair uma chuva aqui bem forte agora no horário que eu tô gravando. Mas faz parte, né? Então, dá para fazer também em formatos quadrados. Como eu estava dizendo, vou até fazer aqui no cantinho, ó. Imagina aqui, a linha pode ser uma linha reta, é só uma referência. Fiz só uns pontos aqui, mais ou menos retos. Se quiser bem, né, marcadinho também, pode pegar uma régua, alguma coisa reta, que geralmente eu uso a lixa de unha também. E aí, olha só, você pode soltar a mão aí nessa hora, olha só. De um gravetinho que entra, você já parte para fora de novo, e ele vai estar sempre desigual, assim, não esses pontos retos, assim como o contorno inicial que eu fiz aqui, né, que são esses pontos, é só para dar uma pequena referência, mas quando eu for fazer realmente o desenho, eu não preciso usar essa marcação tão ao pé da letra aqui. Então, se eu ver que alguma parte eu não quero, que ficou muito quadrado, que eu não gosto de coisas tão assim retas, né? Então, eu venho e dou uma estilizada aqui do jeito que eu quero, tá bom? Então, olha, eu vou aqui também, por exemplo, isso aqui é como, imagina que você tá fazendo um desenho legal aqui de um bordado no centro, e aí você quer colocar essas partes aqui mais, né, como eu falei, como se fosse uma moldurinha, né, um detalhe para uma moldurinha, então você pode brincar aqui, se você quer da mesma altura que da mesma, né, distância, você pode medir isso, ou, você pode fazer também aqui mais aqui, né, um pouco mais estreito, como um L, por exemplo. Pode brincar assim, olha, fazendo uns leves, né, como se fossem ondas. Também fica bem bonito, olha, vocês percebam que a mão livre, você tá usando a sua liberdade, né? Tá brincando e tá fazendo um negócio que no final fica muito legal, tá? A pessoa que recebeu a encomenda ficou bem satisfeita e eu também, né? Porque a gente faz um trabalho bem, né, com todo o nosso carinho, e quando a gente vê que funcionou, que a pessoa ficou realmente contente, e é uma gratidão incrível, né? Então, olha só, é um trabalho simples que vocês podem fazer, não precisa de muita coisa, dá para treinar bastante, e o risco, eu posso então passar a caneta, eu vou passar aqui e vou mostrar a imagem mais escura no final.
E eu gostaria, né, de quem participa e é do NCI Ângela, que está assistindo agora, que vocês fizessem aí, né, algum desenho, ou quadrado, ou mesmo circular, como eu fiz aqui, e me mandasse também algum desenho central que vocês pensaram. Acho que quando a gente tem uma folha em branco, a gente tem um mar, né, na verdade, de possibilidades que a gente pode colocar em prática, né? A gente só precisa imaginar um pouco o que pode ser colocado aqui nesse centro, tá bom? Não tenham medo de riscar, porque vocês podem observar que mesmo os riscos mais simples, né? Depois, quando ele tiver bordado, ele fica muito bonito, tá? E se vocês quiserem um bordado um pouco mais grosso, para ficar mais evidente, escolham pontos mais largos ou mesmo duplos. Por exemplo, o ponto haste eu consigo fazer ele e depois vir com uma outra camada de uma carreira de pontos bem coladinho, e ele vai ficar mais grosso, obviamente, tá? Ou eu posso usar uma meada inteira no lugar de usar poucos fios, ou eu posso utilizar também o ponto corrente, tá bom? Eu posso pensar aí alguma forma de deixar esse trabalho mais evidente, tá bom? Então, vamos ver aqui a imagem, como que ela ficou contornada a caneta. Lembrando que eu utilizo muito a técnica de transferência que está na aula número 2, que eu consigo passar o desenho que eu quiser para o meu tecido, tá bom? Então, é muito fácil, tá? Eu posso deixar o risco mais escuro para facilitar essa transferência, tá? E uma coisa que eu esqueci de falar no início é que depois que esse risco tá pronto, se eu quiser acrescentar bolinhas para ficar como se fossem frutinhas aqui no meio, né? Algumas, não também um excesso para não tirar a beleza desse trabalho. Florzinhas, né? Uma coisa bem delicada assim. Acho que combina também, tá bom? Então, façam aí, transfiram para o tecido e depois me mostrem. Eu sempre falo que eu fico muito contente quando eu recebo fotografias das pessoas que participam, que me acompanham aqui, tá bom? Seja do NCI Ângela ou as novas pessoas que têm conhecido também meu trabalho. Eu gosto muito. Inclusive, hoje eu vou deixar aqui no final do vídeo o trabalho que é muito bonito, de uma pessoa que participa aqui da atividade desse canal, que é a Selma. A Selma, ela já fazia alguns trabalhos manuais e ela aprendeu alguns pontos aqui também comigo. E ela me mandou uma foto muito linda que ela fez com feltros, utilizando ponto caseado, utilizando o nó francês, utilizando alinhavo, ponto reto, né? Uma série de coisas, de pontos aí. E eu achei que ficou muito, muito original, né? Apesar dela ter falado que ela também teve alguma... que ela chegou a ver o trabalho de outras pessoas que trabalham com feltro e fazem assim, mas acho que a ideia dela, ela conseguiu colocar um toque a mais, sabe? Escolha de cores e outros detalhes que vocês vão ver aí, tá bom?
A gente aprendeu, né, a aplicação do patchwork e no feltro a aplicação ela funciona do mesmo jeito. Olhem só como que ficou a imagem contornada já, né, a caneta. Tô tampando aqui, né, para dar uma impressão do trabalho como eu realmente mostrei no início, né, que é o contorno da flâmula. Agora, olha só essa parte aqui, ó, eu vou tampar aqui, então, olha que bonito que fica esse cantinho, né? Dá pra fazer, por exemplo, aqui, aí depois só aqui em cima, imaginando que essa parte tá branca, né? Que aqui é um retângulo, por exemplo, a gente faz o mesmo estilo que eu fiz aqui, eu faço no outro canto. Aí posso colocar uma florzinha num canto aqui, outra no canto aqui de baixo. Então, dá para fazer muita coisa legal, tá? Como essa é a primeira oficina do ano, eu também quis mostrar esse trabalho para vocês poderem observar como que através de um trabalho que é tão simples e tão fácil de fazer, você consegue um resultado, né, que misturado com outros bordados, outros desenhos, pode dar um toque especial, né, na sua peça. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula.